Bate-papo. Estamos no bate-papo de hoje com Edson Viteuter e a vice Rosilene Kene. Estamos falando do Centro de Educação Básica Gustavo Adolfo, diretor e a nossa vice-diretora, para falar do retorno às aulas. Fora do ar nós já falávamos ali que praticamente nunca parou, né? Porque internamente o trabalho sempre é persistente. Satisfação conversar com vocês mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Aline. Bom dia. Também a diretora aqui me acompanhando. Sim, o dinamismo hoje, o mundo líquido e essa sociedade que se movimenta e não para, a escola tem que também se enquadrar nesse contexto. Então, de fato, a instituição, nós tivemos 15 dias de férias coletivas, dando o Natal até o dia 10. E no dia 11 nós já iniciamos um projeto muito bacana de colônia de férias para os nossos estudantes. Então, tivemos em torno de 40 estudantes nesse período de janeiro. Dia 1º de fevereiro iniciamos o turno inverso, então ali nós já tínhamos habilitado 100 alunos, né, com a gente, então ainda nessa vibe, como de adolescente, de férias, com banho de piscina e brincadeiras, enfim, né, tudo que nós poderíamos proporcionar a gente fazia, né, deu até picolé, sorvete, enfim, né. Essa segunda-feira, então, nós retornamos com todo o time de professores do currículo para fazer essa semana de ambientação e de alinhamento institucional, né? E na segunda-feira voltamos com as 2 unidades a todo vapor, com todos os estudantes retornando. Na próxima segunda. Exatamente. Agora, quantos alunos voltam? Então, nós temos em torno de 800 estudantes retornando nas 2 unidades, né? Onde desses, então, nós temos quase em torno de 220 só no ensino médio. Então, a partir desse ano, uma das nossas entregas também, a equipe de gestão passa a contar com uma vice-direção, que é a Rose, que integra esse time a partir desse ano, já era nossa coordenadora, e a professora Rose, então, vai se dedicar mais precisamente ao campus Ensino Médio Univates, e eu vou estar migrando nas 2 escolas e mais concentrado na matriz, então, que é no São Cristóvão. E nessa perspectiva a gente tem um ano fantástico pela frente. A escola não tinha no seu corpo uma vice-diretora há alguns anos. Qual é a expectativa dessa nova demanda? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Aline, nosso diretor, Edson. Então, eu vejo como sendo uma possibilidade de estar mostrando, né, e ajudando o colégio nesse avanço, nessa inovação, nessa constituição desses novos projetos que estão sendo previstos para 2023, 2024, e também aqueles projetos que a gente constituiu até agora e que a gente está dando andamento, tá? Que são projetos muito intensos, tanto aqueles que dizem respeito à educação infantil, anos iniciais, anos finais, e também ao projeto do novo ensino médio, que está assim com o nosso QG montado na Univates, né, e no prédio 1, mais precisamente, e que está gerando aí ótimos frutos já. É recente, né? A formatação da Univates. Nós até fizemos uma entrevista aqui no Panorama. Sim, é um trabalho que nós começamos a constituir em 2020 com a universidade, na verdade 19, tá? Em 21, nós, em função da pandemia, para que nós pudéssemos atender 100%, nós já antecipamos alguns processos, levamos de nono a ensino médio, ocupando espaços do prédio 7 da universidade, e legitimamente, a partir de 22, nós legalmente temos uma unidade de ensino dentro do campus Univates. Então, nós temos uma caminhada, é o 3º ano de caminhada dentro da instituição, e com a instituição, então, é o 2º ano, onde nós teremos agora, a partir desse ano, 1º e 2º ano, nessa nova configuração de ensino médio, nesse projeto arrojado que nós apresentamos e que vem nos surpreendendo tanto com resultados quantitativos e qualitativos. E nós temos 2 turmas de terceiros anos, então, que ainda estão no sistema anterior,
que estão se formando este ano, tá? E que vai ser um ano incrível também para eles, terminando esse ciclo com a gente. No outro dia eu estive no evento na Univates acompanhando, o diretor vai lembrar, e lá já se falava da parceria que é sucesso e já se pensava num futuro. Numa entrevista com você, diretor Edson, você falava que a partir de 2023 outras novidades seriam colocadas em prática. Já estão todas aqui ditas ou vem coisa nova por aí? Vem coisa nova por aí, vem coisa boa por aí, tá? Então, já pode adiantar para nós? Podemos dar algumas palhinhas, certo? Porque é importante isso sim, porque aquilo que a gente se propõe e divide, a gente se compromete, tá? E nós estamos realmente linkados e responsabilizados com a comunidade, tá? Isso é algo que a gente está assumindo publicamente há um bom tempo, a partir da nosso reposicionamento de mercado, e também dizer que nós estamos num pequeno centro do furacão do desenvolvimento da cidade, que é aqui o bairro São Cristóvão e seu redoma, e nessa perspectiva nós vamos aproveitar esse momento, porque ou a escola ocupa seus espaços como núcleo de uma cidade inteligente, ou alguém vai fazer por. E nessa perspectiva, então, sim, nós entregamos no ano passado dois projetos muito arrojados. Então, nós nos tornamos uma escola bilíngue. Para vocês terem uma ideia, esse ano nós temos mais de 300 alunos nessa configuração bilíngue. Então, são mais de 300 alunos que estão num currículo bilíngue na nossa instituição, com dupla docência, com 2 professores. E o nosso ensino médio também, ele tem uma matrícula recorde para a nossa instituição. E nós temos alguns indicadores pontuais que nós podemos dizer publicamente que 22 foi o melhor ano de todos os anos do GA, certo? Isso acontece no momento em que a gente se reconhece como um ente da comunidade, no momento em que a gente inicia alguns trabalhos junto com o sistema que nos movimenta, e nós acreditamos muito também que a escola ajuda a movimentar esse sistema, porque a cidade não está parada porque todo mundo está na praia, não, a cidade está parada porque não tem aula na cidade, certo? Nós temos esse entendimento. Então, nessa perspectiva, a escola é um ente que movimenta e é o meio em que nós podemos ter grandes avanços a título de resultados. Então, nessa perspectiva, sim, nós entregamos esses 2 grandes projetos que vão continuar se formatando. Por exemplo, o nosso ensino médio, o nosso novo ensino médio, que é a grande gestora desse projeto, é a nossa vice-diretora. Ela foi a grande mentora que puxou frente em tudo nisso, então ela vai estar mais presente nisso, também a partir de agora. Ele chega na sua maturidade em 2024, tá? Quando nós vamos formar a primeira turma nesse novo sistema. Um projeto hoje que tem reconhecimento estadual, que nós temos tido a oportunidade de apresentar em cases nacionais, né? Mas isso são apenas resultados externos. Mas o maior impacto é na vida do dia a dia do estudante, o que isso impacta e o que nós estamos conseguindo fazer com essa sinergia dentro de um espaço universitário, e também dizer que ensinos médios em universidades é uma tendência mundial. Então, nós estamos apenas antecipando alguns processos e entrando no sistema mundial também. Então, isso nós temos hoje indicadores que nos provam isso. E a escola traz grandes movimentos novos, novamente nessa direção, de nos aproximarmos com o ecossistema industrial, comercial e agrícola, porque nós somos um país agro, apesar que a nossa cidade é muito comercial e industrial, na dimensão de aproximação de contextos e de criação de grandes projetos pela frente, né? Um deles a gente começa a anunciar a partir de ontem. Ontem nós tivemos oficialmente o registro oficial da marca Vale do Saber. Então é um projeto que se inicia agora e que nós vamos falar muito ainda nos próximos anos, que é um projeto que a gente ainda não tem tudo esmiuçado. A marca Vale do Saber do GA vem numa perspectiva totalmente corporativa, certo? Nós não vai ter a palavra
nesse contexto, então, é um projeto que vem para agregar valor através da educação, tecnologia, cientificidade para a região toda. Então, e também outras grandes disrupturas que nós temos a título de currículo, né? Então, nós vamos trazer novas tendências esse ano que vem, na parte da forma de aplicar o currículo na sala de aula. Então, tem grandes estudos em operação, através dos nossos times de pesquisa, e estes sempre muito linkados com outros entes da educação, e um grande ente da educação e desenvolvimento da comunidade regional aqui é a Univates, a qual a gente respeita muito, a qual nós estamos aprendendo demais, certo? E que tem sido algo fantástico, porque ambas as partes têm conseguido resultados muito bacanas. Para aproveitar a oportunidade, antes de falarmos da possibilidade de novas matrículas, a presença da vice-diretora, para perguntar como é que foi essa chegada dos alunos para estar no ensino médio, mas já inseridos neste meio acadêmico, né? Como fala o diretor, uma tendência mundial, mas que para a gente, assim, é uma realidade ainda nova, né? Início, né? A gente, quando fez a primeira entrevista, ficou deslumbrados, né? Pensar que muitos de nós aqui só tivemos contato com o mundo acadêmico na conclusão do ensino médio, né? E falo até do espaço físico, era um mundo, não sei se você vai lembrar, né? Quando a gente chega na universidade a primeira vez, a gente está até perdido fisicamente, né? Até se adaptar e Dentro saber do aonde é o espaço. quê. Isso, a gente ainda se sente aluno do ensino médio. Como que foi essa experiência para os alunos quando chegaram e se habituaram, já passaram por este ano lá? Sim, na verdade, Aline, nós começamos com o nono e ensino médio no ano passado já, no prédio da Univates, né? E 2020. 20, Isso, 2020, isso aí. E aí, o que nós trabalhamos muito com os estudantes neste momento e também com as famílias? Uma angústia das famílias era em função de não ter muros na instituição, né? E aí, o que nós trabalhamos com eles, através da orientação educacional e a coordenação pedagógica, é a autonomia, a responsabilidade, o comprometimento. Porque por que o estudante precisa ter essa autonomia quando ele chega na graduação? Quando ele chega na universidade? Ele pode desenvolver isso ao longo do ensino médio também. Inclusive a partir do nono ano. Então, nós trabalhamos desta forma, nós orientamos, nós conversamos muito com os estudantes para que, no momento que eles estiverem inseridos ali, o quanto eles precisam ser autônomos e responsáveis pelas suas atitudes, né? Isso a gente faz através da orientação educacional. É um ambiente que, com certeza, potencializa eles se sentem muito bem na instituição, na Univates. Eles têm acesso a todos os espaços, né, com agendamentos prévios. Então, os professores têm possibilidade de utilizar laboratórios de química, física, matemática, anatomia, enfim, com agendamento prévio a gente tem possibilidade de estar atuando, né, nestes espaços. Também temos acesso ao complexo esportivo, à biblioteca da Univates, aos auditórios, tanto que nas quartas-feiras de manhã, quando acontece o nosso estúdio, que envolve as 3 turmas do primeiro ano e neste ano também o segundo, nós utilizamos o mini auditório e a sala do empreendedorismo. Para quê? Justamente para que haja essa socialização, esse compartilhamento de ideias e, enfim, de conhecimentos, né? Então, é um ambiente que realmente eles conseguiram se adaptar, né? E alguns perguntam, e como é que é essa ligação que eles têm com os estudantes da Univates? Isso acontece de forma muito tranquila também, né? Tanto que os nossos estudantes, no primeiro e no segundo ano, eles têm a possibilidade de participar de uma disciplina do curso técnico, em alguma das noites ao longo da semana. Então, a partir disso, eles já estão envolvidos no meio acadêmico e eles se envolvem com pessoas desde a idade deles, de 15 anos, até pessoas de 50, 60 anos, que já estão atuando no mercado de trabalho. Então, a partir dali, eles têm vivências, experiências que são muito intensas,
né, e que agregam muito para a vida deles. Aproveito também para dizer que neste ano, nós, conforme o diretor já comentou, nós iniciamos, então, no 2º ano, nesse novo projeto do novo ensino médio, e nós temos a parte das eletivas que fala das trilhas. Então, a partir das trilhas, nós temos 3 que vão ser desenvolvidas, especificamente no 2º ano. As trilhas são Domus, Faber e Sanos. Cada uma dessas trilhas ela é dividida em 4 eixos temáticos. Então, os alunos tiveram a oportunidade, no final do ano passado, em escolher 12 eixos, na qual eles vão poder estar participando ao longo da terça-feira. Então, na terça-feira, manhã e tarde, que são os turnos então que a gente tem aula, eles vão estar participando de atividades diferenciadas. Então, dentro desse mundo de possibilidades, eles puderam se inscrever em 4 dos 12 eixos temáticos dentro das 3 trilhas propostas. Nessa perspectiva, Aline, o que acontece? A partir do 2º ano, o aluno, a partir de um trabalho feito no 1º ano no projeto de vídeo no estúdio, no 2º ano, o aluno começa a se direcionar em alguma área do seu interesse. Tá? Então, quando se fala em despertou. Isso. Então, quando se fala em Sanos, nós estamos falando em saúde. Então, só na área da saúde tem 4 disciplinas que ele pode navegar se ele quiser. E com isso, o que acontece? Nós vamos trabalhar todas as habilidades e competências do ensino médio num direcionamento de interesses. Ou seja, nós não perdemos nenhum atributo das habilidades e competências do ensino médio, só que nós vamos agora trabalhar por centros de interesse e ir preparando esse aluno para o superior numa perspectiva de interesse dele. E com isso, ele já vai agregar valor e já vai navegar por espaços para se encontrar melhor, e nós vamos estar querendo quebrar aquele indicador que em torno de 40% dos estudantes, ao entrar no superior, no 1º ou 2º ano, trocam de curso. Tá? Então, nós estamos querendo quebrar esse paradigma, nós vamos enxergar isso na sequência, mas nós já temos alguns indicativos. E a outra coisa importante é jogar para cima. Certo? Então, no momento em que se está no espaço desse de alta performance, a vice-diretora falava em laboratórios, hoje são 98 laboratórios à disposição, certo? E tudo isso tem que ser concebido com excelência, e para isso também é importante, nessa semana de ambientação, nós temos sido perguntados, e como é que está a semana de formação do GA? Nós não temos semana de formação. Certo? Nós temos semana de ambientação, porque a formação e a constituição desses projetos através da pesquisa e tempo são feitas durante o ano todo. Então, o docente que trabalha dentro do nosso projeto de ensino, vamos falar precisamente de ensino médio, ele tem que ter a quarta-feira de tarde livre. E na quarta-feira de tarde ele não vai dar aula, ele vai pesquisar, ele vai constituir, ele vai ter formação continuada todas as quartas-feiras à tarde, todo o ano todo. Então, é um status que a gente criou, são propostas que nós criamos e elas estão dando muito certo, e justamente puxar para cima, assim como em algum momento se dizia, no momento que se introduziu o 9º ano do ensino fundamental, muita gente questionou, né? Não, nós temos que jogar para cima, as crianças têm potencial. E olha o quanto nós ganhamos na educação com 1 ano a mais no ensino fundamental. Uma educação de alta performance na área de educação infantil, ela é imprescindível no desenvolvimento, né? Então, ontem nós estávamos no momento de fala e o professor de educação física acentuava como ele gostava, como ele conseguia diferenciar de forma muito precisa, porque o nosso professor de educação física, o Bige, ele trabalha na educação infantil e depois ele está lá no ensino médio. Então, ele tem os extremos da escola. E ela acentuava da importância de uma educação infantil de alta performance, com brincadeiras, com a ludicidade bem trabalhada e seus desenvolvimentos. Esse aluno, ele é diferencial lá no ensino médio por esse prelúdio feito na educação infantil. Então, um projeto de ensino responsável é o que a gente tem entregado, e temos quebrado alguns paradigmas, né, e alguns conceitos tradicionais,
e nós não estamos mais olhando para trás. É para frente. Muito bem, eu preciso ainda perguntar para vocês, embora o relógio seja As cruel matrículas. conosco. Hã? Sobre as matrículas? Sobre as matrículas. Pode Também. perguntar, Marcelo, por gentileza. Não, eu acho que gera essa dúvida para quem nos acompanha. Cerca de 800 alunos, né, pessoal? Ainda o pessoal pode fazer a matrícula, quem tiver interesse? Sim, nós estamos hoje, nós temos um dos indicadores, é a nossa ocupação hoje dentro de quantidade de vagas por série, por turma. Então, no contexto todo, nós temos ainda em torno de 70 matrículas que podem ser preenchidas para nossa ocupação máxima. Nós não estamos preocupados com isso, certo? Mas hoje nós já estamos chegando a um número nós temos hoje um número recorde de matrículas para 2023, certo? Mas nos procurem. Ontem tiveram matrículas acontecendo, hoje tem matrículas acontecendo, então nos procure, que nós temos um time preparado para auxiliar esses pais, para conhecer a instituição. Sim, e matrículas estão abertas e basicamente nós temos em todos os níveis ainda. Qual é o contato, diretor? Faz ou contato com a escola 8484-5725 ou 3714-3214. E principalmente nossos portais, hoje Facebook, o nosso site, www.gustavadolfo.com.br. Ali você pode fazer a sua consulta de vagas. Então, nós temos esses portais abertos à disposição de toda a comunidade e venham nos visitar. Agradecer a participação de vocês aqui conosco, desejar um baita ano, um super ano para vocês e certamente logo ali a gente volta a falar. A gente agradece esse grupo aqui que é super parceiro nosso. E é um grupo parceiro, eu vou estar entrando no meu 16º ano de gestão, era para ser só 5 na época. E o Grupo Independente é um grupo que nos acompanha desde o início. Então, o nosso reconhecimento e muito obrigado. Obrigada. Rose. Muito obrigada, Aline. Obrigada, Marcelo. E a gente espera a comunidade, conforme o diretor também já comentou, para as pessoas que têm interesse de fazer a matrícula conosco, estamos abertos para visitas. Enfim, e também apresentar, além da estrutura que nós temos, a nossa proposta pedagógica. Valeu, gente. O diretor falou que era 5 anos e já está há 16. É aquele ditado, né? Que o time que está ganhando não se mexe. Mas o diretor realmente faz um trabalho diferenciado, né? E a gente acompanha isso há muitos anos. E o Gustavo Adolfo está muito bem servido. Com o diretor Edson Viteuter, vice-diretora Rosilene Kenny. Muito obrigado. Agora são 9h07, 26,6 a temperatura. Vamos liberar